Zé do Taxão, à meia-noite taxarei o seu cadáver. À meia-noite, que é o texto da Gabriela, né? Da Gabriela Podanoche, que é a nossa nova À meia-noite, colaboradora. praticamente É uma taxarei o seu advogada cadáver. tributarista muito séria, muito competente aqui de Londrina, que é agora a nossa nova colaboradora, a Gabriela Podanoche. Galdino. Já tem outros textos dela, né, publicados aqui, né? Sim, já acho que já é o segundo ou terceiro. E mas é claro que esse título não é dela, porque ela é uma pessoa muito séria. Só há duas garantias da vida: a morte e os impostos, diz Benjamin Franklin. Mas essa frase é ela que citou no texto do Benjamin Franklin. Agora o Haddad quer juntar as duas, né? A morte e os impostos. 206, possibilidade de aumento de 206% na taxa de serviços sobre serviços funerários no Brasil. Então, você morre devendo. Cara, mas isso já chega no céu devendo. Mas veja bem, isso aí é apenas um item, cara, entre centenas e centenas e centenas de itens que tem na reforma tributária. Vocês estão lembrados? Cara, já pensou, cara, não, eu não posso morrer porque eu não tenho grana para morrer. O cara não morre. Posso morrer agora. Não posso morrer porque não tem lugar. O cara não tem onde morrer encostado, não tem aquela expressão? Esse daí não tem onde morrer. Cair morto. Não tem onde cair morto. Essa é a realização dessa frase. É a realização da frase. Agora, é uma coisa interessante. Vocês lembram, em 2019, quantas sessões da Câmara e do Senado para discutir a reforma da Previdência? Vocês lembram disso? Sim. Vocês lembram, cara, claro, as brigas? Que não saía, né? Porque tinha que e não saía, cara. Teve que botar 1 milhão de pessoas na rua em 26 de maio de 2019. Eu estava lá na Paulista, cara. 1 milhão de pessoas na rua gritando duas coisas. Olavo tem razão e nhonho. Aprova, libera a Previdência aí. As pessoas pedindo uma reforma, pedindo para que o governo diminuísse as aposentadorias, cara. Isso é uma coisa inédita na história, né? Cara, depois de tanta pressão, tudo isso aí, aprovaram a reforma da Previdência. E além, não foi uma aprovação simples, não. Teve que cortar várias coisas, né? O plano original do Guedes era bem mais audacioso e tudo mais. Cara, foi isso. Essa reforma tributária aí, cara, os deputados receberam meia hora antes, cara. Sim. 300 páginas, sei lá, de proposta. Cara, meia hora antes, ninguém leu essa porcaria. Ninguém leu essa porcaria. E foram lá os caras e aprovaram a reforma tributária. Por quê? Por força de emenda PIX. De emenda parlamentar, cara. E é o clima que eles criaram. Eu conversei com o nosso querido Princeso lá no CIPEC. Ele estava explicando que o climão que foi criado dentro do Congresso é esse. Não, vamos passar. Aqui ele fala assim, eles começaram a ler num dia depois de ter votado. E aí começou, né? Puta que pariu, não acredito, não sei o que, Nossa Senhora. Né? Que era o xiii, isso aqui, xiii, né? Essa foi a conversa. E aí eles criaram, então, um esquema que, na verdade, assim, passou a reforma, mas tudo tem que passar pelo Congresso. Então, na verdade, o governo não tem muito poder sobre a reforma, a não ser a negociação por conta das emendas. Mas o que eu me questiono é, assim, então, assim, na cabeça da maior parte dos parlamentares, eles não vai ter reforma nenhuma porque eles vão ficar travando, né? Mas todo mundo tem um preço, né? Neste país, em Brasília, pelo menos. Né? E o preço está aí, são as emendas. Então, assim, tudo que o governo está passando, né, está passando tranquilo na pauta econômica. Não está tendo muita dificuldade. Assim, lógico, o governo paga alto. Né, mas estão passando, porque agora passou a urgência, eu nem sei se chegou a ser votado hoje, mas passou a urgência do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, que é muito pior, na verdade, que é que cria os critérios para o Conselho. Que eles não estão chamando de conselho. Comitê gestor. Do comitê gestor. Tá? E aí, briga, isso é pior do que imposto. O comitê gestor. Porque o que acontece? Né?
ninguém leu, é igual agora também, vai passar na urgência, vai ser votado aí, ninguém nem quer saber, só quer saber do dinheiro. Né? Mas o comitê gestor, e veja, e é importante lembrar que esta reforma jamais teria passado sem a atuação decisiva, fundamental do senhor Tarcísio de Moraes. Tarcísio de Moraes. Tarcísio de Moraes. Desculpem o ato falho. Né? De Freitas. Tarcísio de Freitas, o nosso governador. Né? O governador mais adorado pela comunidade LGBT HDTV+. Né? Sem ele, essa reforma não teria passado. E aí vem o nosso problema, porque o comitê gestor, né, esse que vai ser aprovado agora, é um negócio que não existe em lugar nenhum do mundo, jamais foi testado, ele não funcionará com controle popular, né, o tanto que os critérios que estão sendo votados agora para ver quem serão os gestores, né? E ele é uma loucura, porque, veja, o que é o comitê gestor? É um grupo formado lá por 27 pessoas indicadas pelos governos do Estado, governadores do Estado e do DF, mais 27 pessoas que representam os municípios. Quer dizer, no Brasil a gente tem 5.600 municípios, mas vai ter 27 caras lá que representam os municípios. Tá? Representa como? Os interesses, né? Porque antes, o que acontece? Cada ente federativo, tinha lá a sua competência tributária. Né? Os municípios arrecadam o ISS e o IPTU e multa, né? Pelo menos aqui não eles arrecadam multa pra caralho. Né? Os estados, os bens, e o governo federal, o IPI, imposto de renda, essas coisas. Então cada um tributa alguma coisa, ninguém mistura nada, o dinheiro fica aqui, né? Depois o estado faz um repasse, o normal, né? Que a gente sempre se acostumou com isso e que é um sistema inteligente, não é um sistema burro. E agora não, vai tudo num bolo só, né? Não tem distinção do que é a parte que cabe ao Estado, ao governo, não sei o quê, ao governo do Estado, ao municipal e à União, vai tudo para uma conta só, essa conta fica lá em Brasília e vai para o comitê gestor. Mas o comitê gestor é quem diz como esse dinheiro vai ser arrecadado. Ele que vai determinar, no final das contas, as políticas fiscais dos estados e dos municípios. E lá em cima ele vai decidir uma coisa que, veja, não tem nada a ver com a ciência tributária, que é a distribuição do dinheiro. Porque a questão fiscal, ela diz respeito a como arrecadar o dinheiro, em cima do que incide, os tributos, etc., né, de quais atividades. Distribuir o dinheiro é uma coisa que não tem nada a ver com imposto, é política pública. Certo? E aí são os políticos que deviam decidir como que nós vamos distribuir, se vai para Estado, vai criar fundo, né? Não, mas é o comitê gestor que vai decidir como vai pagar. Então o que acontece? Esse comitê gestor ele não é eleito. E ele tem, pelo que está no texto, ele tem autonomia, ele não deve satisfação a nenhum outro órgão da República. Então, E ele tem uma corregedoria interna. vamos ter mais um soviético supremo, Então, mais esse um soviético supremo no Brasil. Poder. Ele é o quarto poder. Os caras criaram um quarto poder, que é o poder tributário. Então, o legislativo, o executivo, o judiciário e o tributário. Só que os deputados são tão burros que, olha, você vai esperar o quê, né? Porra, desses deputados merda aí. Que eles não estão percebendo que é um quarto poder. E o que vai acontecer? Vai começar assim, olha, eu não dou até, se for aprovado agora, ele deve ser implementado no final do ano, começando aqui, eu não dou o funcionamento, para ele funcionar um ano de funcionamento, ele já ter dobrado de tamanho. De tamanho, eu digo, de escopo de atuação. Sim. Né? Que ele vai atuar só sobre esse imposto. Né? Eu tenho certeza que em menos de um ano ele vai ter tido uma reforma e ele vai ter já se transformado em um monstro muito maior. Ele só vai crescer. Né? E o que acontece, Breno? O governo está perdendo todas as pautas morais, né? Isso aí não passa nada no Congresso. E ele está até deixando, mas as pautas econômicas estão entrando. E o que esse comitê gestor vai fazer? Ele vai fazer os governadores virem de pires pedir dinheiro, porque ele que controla o dinheiro. E aí vai começar, você quer dinheiro? Então é pauta ESG. Quantos banheiros de traveco tem no seu estado? Ah, não tem? Quantas mulheres estão trabalhando no seu governo? Ah, só 10% de funcionário mulher, de cargo nomeado? Então não tem dinheiro. Aqui a gente tem uma política, né? Quanto mata ciliar tem no seu estado? Então aqui a gente fecha a torneira aqui. Você quer dinheiro para o seu estado? Quanto tem que se adequar.
compensou de carbono. De carbono, É. exatamente, seu estado. Quanto seu estado está economizando de carbono e tal. Então, você quer dinheiro, você tem que vai ter que se adequar às pautas globalistas, que é certamente quem vai mandar lá dentro desse comitê gestor. Né? Que ela vai se adequar às boas práticas. O Luiz Felipe, ele fez hoje não sei se você viu, uma postagem, 13 razões para votar contra a criação do comitê gestor. Muito boas. Pode ler, tá no Twitter? Redução da competência do poder legislativo. Isso aqui que você acabou de falar, tá? O legislativo vai ter sua função limitada. Não vai, só antes de você terminar de ler. Tem outra coisa, não é só que o legislativo vai ter a função limitada, muito limitada, porque não vai apitar em nada em política fiscal. Outra coisa, os governadores também não vão. O governador e o prefeito não vai poder dizer qual é a política fiscal do Estado. E o que acontece? Se você, como eleitor, não tem capacidade de mudar a política fiscal, para que você vota? Então, qual é a diferença de votar num cara de esquerda e num cara de direita? Se ele não vai dizer nada sobre a política fiscal. Não, eles estão transformando os governos em rainhas da Inglaterra. No taxation without representation. Então, você não tem posto Isso é o que provocou a Guerra da Independência Americana. Sim, e esse é o fundamento da República moderna, né, da Federação moderna. O que acontece? Então, o comitê gestor, o que ele faz, por isso que eu falo que é o golpe, porque ele esvazia o voto. O voto ele fica uma coisa completamente sem sentido, ele é um formalismo vazio, porque o voto do eleitor não pode mudar absolutamente nada. São conselhos não eleitos, é um conselho não eleito. Não vai ter poder nenhum, você vai lá votar só porque você quer dar um emprego para o candidato tal e não para o candidato Y. Só por isso que você vai votar. Você quer dar aquele bom emprego de governador para esse cara. E não que mudança efetiva não tem. Pode ler. Centralização das decisões, fim da autonomia dos estados e municípios, dificuldade de setores pleitearem mudanças, porque isso ainda é possível, né? Fazer pressão sobre os representantes, né, do Congresso Nacional, tal. Falta de transparência, falta de contrapeso para lidar com disputas, distorção de da representação democrática, isso que você acabou de falar, risco à sobrevivência de pequenos setores, por quê? Se tudo é centralizado, se tudo está lá em Brasília só no comitê gestor, cara, o pequeno produtor, ele não tem como lutar. Ele não tem como lutar, entendeu? Controle central das políticas públicas, isso. Sim, é isso que nós vamos fazer. Então, e o final, a cereja no bolo, é um plano comunista de controle total do sistema tributário para evitar concorrentes políticos e controlar opositores. Claro. Cara, é isso que está lá no Manifesto Comunista. No item 2 dos 10 mandamentos do Marx e do Engels no Manifesto Comunista. Imposto progressivo pesado. Sim. Entendeu? E veja, o que vai adiantar para a gente eleger o Bolsonaro em 2026 e colocar o Paulo Guedes na economia? Nada. Porque se o Paulo Guedes não tem o poder sobre a política tributária, o que ele vai fazer lá? E não só isso, foi uma outra pergunta, né? Qual passa a ser a finalidade, por exemplo, dos cargos estaduais? Porque, assim, a impressão que dá é que o Pacto Federativo... Sim, acaba. É o fim do Pacto Federativo. Acabou, dissolveu. Porque não faz sentido ter Pacto Federativo se os entes federados não têm capacidade de tributar. Ou seja, não somos mais estados, quer dizer, vão ser províncias, né? Mais ou menos no sentido da... Vão ser meras divisões geográficas. Porque na prática, eles falam assim, o Estado que vai recolher, o município vai recolher, na verdade não. Na prática o que vai acontecer é assim, a União recolhe e ela repassa uma porcentagem desse recolhimento para os estados e municípios. Mas não é competência nem do Estado, nem do município, nem tributar, nem decidir a política tributária, nem tributar e nem gastar o tributo. Decidir como vai ser gasto o tributo. Os entes federados perdem essa autonomia. Assim, então, cara... Acabou. Simplesmente não existe assim, mais República Federativa do Brasil. Vai ter que arrumar um outro nome para o país. Eu voto em Xandistão.